Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de ponto de interesse no conjunto Biela-Manivela, do nosso projeto do mecanismo, tá ok? O que é um ponto de interesse? No nosso caso, vai ser o centro de massa daquela peça. Então, a gente tem um centro de massa na manivela e um centro de massa na biela. E a gente vai descrever a posição desse centro de massa durante todo o movimento, de toda uma volta do nosso mecanismo biela-manivela, tá ok? Então, fica a dica, fica esperto. Pessoal, esse aqui é o nosso conjunto biela-manivela, né? Essa manivela gira, esse cilindro se movimenta, ok? Então, essa barra L1 que eu desenhei aqui, ela é o virabrequim do conjunto biela-manivela. Né? Tem gente que chama isso aqui de árvore de manivelas, que é o nome técnico disso aqui, o nome seria árvore de manivelas. Então, quando o projetista faz essa peça, ele faz usando um sistema de coordenadas, né? Um sistema de coordenadas x e y dessa peça. Né? Então, ó, essa articulação aqui, por exemplo, a articulação A, a articulação B. Quando ela estiver montada aqui, vai ser a articulação A aqui, a articulação B aqui. E ele faz esse sistema usando esse sistema de coordenadas local. A gente chama de sistema de coordenadas local. Ok? Para não confundir esse x local com o x inercial do nosso sistema, eu vou chamar esse eixo x de U da peça 1, que é a da manivela. E o y eu vou chamar de V da peça 1. Tá bom? Por que isso? Para não confundir. Então a gente vai pegar essa peça aqui agora e vai colocar ela aqui. Tá bom? Então, vou desenhar ela aqui agora. Desenhei ela aqui, de lápis, para a gente não se confundir. Então, esse eixo, que era o X originalmente, que a gente vai chamar de U, eu vou prolongar aqui, ó. O eixo U da peça 1, que gira junto com a peça, caminhando com a peça. E o eixo Y, que virou V da peça 1, vai ser aqui. Entendido? Bom, para facilitar aqui, eu vou colocar o centro de massa um pouco mais afastado aqui. Ó. Vamos dizer que o centro de massa dessa peça está nessa posição. Então, vou chamar esse ponto de interesse um ponto de interesse na peça 1. Ponto de interesse na peça 1. Que no nosso caso vai coincidir com o centro de massa da peça. Tudo bem que provavelmente o projetista projetou para o centro de massa ficar aqui. Só que no nosso caso, só para efeito didático, vamos colocar ele aqui longinho para a gente conseguir entender. Então, esse ponto P1, ele vai estar distante no eixo U1, uma distância Uzinho minúsculo, 1, a medida U1. E vai estar no eixo vertical aqui, uma distancinha V1, V minúsculo. Então, a gente vai desenhar esse ponto aqui, nessa peça aqui agora. Ó. Então, ele está aqui, distante U1 e distante V1. Então, esse ponto P1, que é o nosso ponto de interesse, que é o nosso centro de massa, nesse caso aqui, eu preciso saber as coordenadas dele, ó, em x, P1 em x, e P1 em y. Então, se a gente souber escrever essa posição, a gente vai saber, em função do ângulo que está girando aqui, ó, manivela, todas as posições que ele vai assumir durante a volta. Então, vamos ver onde esse ponto está. Se a gente reparar, essa região aqui, ó, daqui até o U1 aqui, essa distância, vai formar um triângulo. Um triângulo retângulo.
Ok? Então, ó, eu vou sair da coordenada 0, 0 e vou andar até esse ponto aqui. Eu quero descrever esse ponto P1x. Então, eu vou falar que meu ponto P1x vai ser igual, ó, nesse triângulo aqui, eu conheço esse ângulo. Aqui é a hipotenusa, então eu conheço a hipotenusa. E nesse triângulo, eu quero saber o valor desse cateto. Esse cateto é o cateto adjacente. Então, esse valor do cateto adjacente é, quando eu tenho um problema de cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho um problema de cosseno do ângulo para o qual eu estou olhando. Então, o ângulo que eu estou olhando é θ1. Então, esse cateto adjacente, ele vale agora a hipotenusa desse triângulo, que vale U1 cosseno do ângulo θ1. Então, eu vou escrever aqui, ó, que eu estou indo para a direita, então eu vou falar que é mais U1 cosseno do θ1. Mas eu não cheguei neste ponto aqui ainda, ó, nessa projeção. Eu vou voltar esse pedaço aqui, ó. Se a gente olhar aqui, esse cara também é um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, ó, também é θ1. É o mesmo ângulo. Ok? Bom, como é que eu sei isso? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar uma linha aqui perpendicular à outra. E aí eu articulo essa mesma linha num determinado ponto, ó. Continuo mantendo a minha forma geométrica. Se esse ângulo aqui é θ, a forma geométrica se manteve, 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser θ também. Foi o que aconteceu aqui. E nesse caso, ó, a gente tem ângulos alternos e internos que valem θ também. Ó. Então, aqui, ó, esse ângulo também vale θ1, que é o mesmo ângulo que esse cara girou aqui. Tá bom? Então, ó, olhando para esse triângulo aqui, ó, vou desenhar ele um pouquinho maior aqui para ficar mais fácil de ver. Ó, esse ângulo é θ1. Esse pedacinho aqui vale B1. Esse pedacinho aqui é o cateto oposto nesse triângulo. E o triângulo é retângulo. Então, esse triângulo é esse daqui. Então, agora eu vou voltar. Eu cheguei já nessa linha, e vou voltar esse pedacinho. Então, eu tenho um problema de cateto oposto e eu conheço a hipotenusa. Isso é um problema de seno do ângulo para o qual eu estou olhando. Então, esse cateto oposto vai valer a hipotenusa, que vale V1, seno do ângulo θ1. Como eu estou indo para a esquerda, ó, cheguei aqui e preciso voltar, eu vou colocar na minha formulinha menos V1 seno de θ1. Então, eu consegui escrever a minha posição do ponto de interesse na manivela em X. Agora falta escrever em Y. Então, vamos escrever aqui, ó, P1 em Y é igual a soma desse cateto do triângulo mais a soma desse cateto do triângulo. Então, a gente já viu que esse aqui é o cateto oposto. Então, toda vez que a gente tem um problema de cateto oposto, e a gente conhece a hipotenusa, é um problema de seno. Então, vai ficar que essa altura vai valer U1 seno desse ângulo aqui, θ1. Então, vamos escrever aqui, ó. Como eu estou subindo, mais U seno de θ1. Cheguei até esse ponto aqui. Preciso continuar subindo mais esse pedacinho aqui, ó. Que é o mesmo daqui, ó. Então, ó, nesse caso agora ele é cateto adjacente, um pedacinho que a gente não conhece, e a gente já conhece a hipotenusa, que vale V1. Então, vamos subir esse pedacinho, que vale V1
cosseno de θ1. Então, a gente conseguiu representar a posição do ponto P1x e P1y, que vai formar o ponto P1 no plano inercial aqui, no sistema cartesiano aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai implementar isso aqui no MATLAB. Nós vamos fazer para a biela o mesmo raciocínio que a gente fez para a manivela. Então, ó, o projetista criou a biela num ambiente que ele chamava de x e y. A gente vai trocar esse x e y da criação da peça, do desenho da peça, para u da peça 2 e v da peça 2, para não confundir. Então, eu desenhei essa peça aqui. Então, ó, esse eixo, que era o x, vai se prolongar aqui. Vai se prolongar. Então, vai ser o 2 da peça 2. Perpendicular a ele, a gente tem o eixo V2. E agora a gente precisa fazer o nosso ponto de interesse. Como a biela é muito estreitinha aqui no nosso desenho, a gente vai fazer uma biela hipotética aqui, ó, grandona, tá bom? E para efeito didático, a gente vai falar que o ponto de interesse da peça 2, da biela, é esse ponto aqui, ó, tá? Então aqui seria o nosso, no nosso caso, vai ser o nosso centro de massa. Para efeito didático, esse ponto está fora do corpo, não é realidade isso daí, mas para a gente deduzir as equações, fazer desse jeito aqui ajuda bastante. Então esse ponto P2, ele vai ter uma distância U2, no sistema de coordenadas local, e uma peça, uma posição V2. Bom, vou colocar esse ponto P2 aqui, ó. Ponto P2, que está distante U2 e P2 aqui. A manivela tem comprimento L1. E a gente precisa descrever esse ponto aqui. Então, a gente quer descrever o ponto P2 em X e o ponto P2 em Y. Posição dele. Então, vamos lá, ó. P2 em X vai ser, vou sair do sistema de coordenadas aqui, ó, 0, 0. Eu tenho esse primeiro triângulo, retângulo. Então, a gente já viu que isso aqui é um cateto adjacente, que vai valer L1 cosseno do θ1, o ângulo inicial que a gente tem, θ1. Até o início do ponto 2 aqui, a gente vai ter outro triângulo, ó. Outro triângulo. Então, que é esse triângulo aqui, ó. Esse ângulo é θ2'. Então, esse ângulo aqui também é θ2'. Para facilitar, a gente está usando esse θ2'. Então, ó, ele é cateto adjacente desse ângulo aqui. Então, eu já vim até aqui nessa linha, vou daqui até lá. Então, vou somar mais esse cateto adjacente aqui desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, vou somar o 2 cosseno do ângulo θ2'.
cheguei até este ponto aqui agora, ó. Agora eu preciso andar mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é um outro triângulo retângulo, ó. E esse ângulo vale θ2 linha. Então, eu quero saber o valor do cateto oposto. Então, vai ser seno desse valor aqui, dessa altura, da hipotenusa, que vale V2. Então, vai ser mais V2 vezes seno do ângulo θ2 linha. Então, conseguimos chegar nessa posição, que é o ângulo P2x. Agora, vamos fazer o P2y. A gente vai caminhar da articulação A para a articulação B até aqui, depois subir de novo. Então, ó, vou de A até B. Vou escrever aqui, ó. P2y é igual a L1 seno de θ1. Então, eu cheguei aqui em cima. Agora, eu vou descer esse pedacinho aqui, ó. Como eu estou fazendo por triângulos, eu vou descer esse pedacinho para ficar nesse nível aqui, ó. Tá? Então, vai ficar menos desse triângulo, ó. Esse aqui é o cateto oposto. E esse comprimento de hipotenusa vale o 2. Então, vai ficar menos o 2 seno de θ2 linha. Bom, cheguei nesse nível aqui, ó. Estou no último triângulo. Eu vou precisar subir esse pedacinho. Esse pedaço vale cateto adjacente desse triângulo. Então, ele vai valer, a hipotenusa vale V2, então ele vai subir mais V2 cosseno de θ2 linha. Então, a gente já consegue descrever a posição do ponto P2. Como a gente não é muito legal, como a gente está usando o ângulo θ2, que é esse ângulo aqui, ó, θ2, então a gente vai fazer a substituição de variáveis, tá ok? Então, ó, eu sei que θ2 linha mais o θ2 é 180 graus. Então, onde está escrito o θ2 linha, a gente vai trocar por 180 menos θ2. Tá? A gente já fez isso aqui em outra aula, então não vou fazer de novo. Então, vou substituir direto nas equações. Então, substituindo θ2 linha igual a 180 menos θ2, as equações de posição do ponto de interesse 2 então, ó, fazendo a troca de variáveis, a gente teve essas equações aqui para a posição de um ponto de interesse fixo a biela, que é a peça 2. Por isso a gente está usando P2. No caso, esse ponto de interesse vai ser o nosso centro de massa. Tá bom? Bom, fiz a troca de variáveis. Vamos implementar as duas equações de posição no MATLAB agora. Estamos aqui no MATLAB e esse é o nosso programa, Biela Manivela, que a gente está fazendo para o YouTube. E vamos fazer aqui, ó. Primeira parte, declaração de variáveis. Então, a gente tem que declarar a posição
do ponto de interesse. Então, vamos fazer aqui, ó, P1, né? Ponto, para a gente não esquecer, de interesse na manivela. No nosso caso, vai ser o centro de massa. Tá ok? Então, a gente precisa definir o U1. Bom, vamos falar que ele está valendo metade de L1 aqui, ó. 0,5 vezes L1. E V1, porque vale V1, vamos falar que ele vale 30 milímetros. Depois a gente pode alterar, tá ok? Então, ponto de interesse 1, já vamos fazer todas as equações, então vamos fazer o ponto de interesse 2 também, ó. Declarar as variáveis, ponto P2, é o ponto de interesse na biela, essa 2, né? Então, no nosso caso, a gente vai chamar de centro de massa isso daqui. Então, vai ser U2, vamos dizer que vale 200 milímetros, e o V2, que vale 50 milímetros. Então, precisamos escrever as equações de posição. Então, aqui tem as equações de posição do nosso conjunto biela-manivela, as posições iniciais. Então, vou criar mais uma partezinha aqui, ó. Posição de interesse na manivela. Então, vai ser P1x, que é igual àquelas equações que a gente deduziu. Então, e P1y. Então, vamos copiar aquelas equações que a gente deduziu. Então, no ponto P1, né, P1x, essa equação aqui. U1 cosseno θ1 menos V1 seno θ1, e a gente escreve lá. Então, P1x. U1 vezes seno de θ1 menos V1 vezes seno de θ1. P1y. U1 vezes cosseno de θ1 mais V1 vezes seno de cosseno de θ1. Então, posição em x e y na manivela. Vamos copiar aqui, ó, para ir mais rápido. Posição de interesse na biela, peça 2. Então, temos o P2x e o P2y, que a gente vai usar as equações que a gente deduziu. Então, vamos usar essa daqui, ó. P2x, P2y. L1 cosseno θ1 menos o 2 cosseno θ1, e assim por diante. Então, vai ficar L1 vezes cosseno de θ1 menos o 2 vezes cosseno de θ2 mais V2 vezes seno de θ2. Então, a equação praticamente é a mesma, então vou aproveitar aqui, ó, copiar. Então, L1 seno de θ1 menos o 2 seno de θ2 menos
V2 cosseno de θ2. Agora, vamos fazer os gráficos. Vamos rodar o nosso programa. E aí a gente vai fazer os gráficos. Então, aqui é o nosso mecanismo biela-manivela. Ele está girando, ó, cada vez que está apertando aqui. Para ficar interessante, eu vou pegar só essa partezinha aqui, que a gente está fazendo essa simulação. E fazer só ela acontecer, tá? Só por ponto de interesse aqui, ver o que está acontecendo com eles. Depois a gente faz gráficos aqui. Ó, então, da última vez a gente fez ele girando aqui, ó. Ponto B, né? A velocidade do ponto B, a velocidade do cilindro. Então, a gente vai pegar só essa partezinha aqui da simulação e vai implementar para fazer o programa. Esse é o trecho que está os gráficos, né? O gráfico da posição. Por isso que é bom sempre anotar o que ele está fazendo. Então, vamos pegar só esse pedacinho aqui, ó. A gente está colocando um for, plotando só o primeiro trecho, ó. E aí, Ctrl C aqui. Vamos colocar antes aqui, para a gente rodar primeiro e ver o que a gente fez se está certo. Terminar o pedacinho com end aqui, que começou no for, termina no end. A gente não vai fazer um subplot, vai ser só um plot só, de alguma coisa só. Então, ó, vamos rodar, vou colocar um erro aqui, ó. XXX, uma variável XXX ele não conhece. Então, quando rodar aqui, ele vai dar um erro nessa variável, mas ele vai rodar a parte do gráfico que a gente está querendo mostrar, que a gente vai alterar. Ó, errou a variável que a gente estava querendo. E a gente tem que colocar um pause aqui, ó. Toda vez que ele rodar esse gráfico, a gente tem que dar um pause. Se for com o tempo, ele já faz sozinho, não precisa a gente ficar apertando Enter. Se colocar só pause sem o tempo, ele vai ficar pedindo para apertar alguma tecla. Então, ó, rodando aqui. Então, agora a gente vai escrever o ponto de interesse. Parou no erro, o ponto de interesse aqui nesse gráfico. Então, como a gente já tem o ponto P1x, então a gente vai fazer assim, ó, a mesma sintaxe aqui, ó. A gente vai botar o ponto P1x, ok? Ó, o ponto P1, na verdade. Plot do ponto de interesse na manivela. Então vai ser o plot do P1x, o x, do primeiro ponto até o ponto I, pelo ponto P1x, do primeiro ponto, perdão, P1y, a gente bota x por y, do primeiro ponto até o ponto que a gente mostrou no gráfico. E a gente vai falar que a gente quer ver uma linha tracejada na cor de rosa aqui, magenta. E vamos falar que a espessura de linha é de 1.1, 1.2 pixels. Então, tá aqui. Vamos ver o que aconteceu. Então, mudamos o gráfico. Tem uma coisa errada. Voltamos aqui, ó, no trecho da equação e está escrita a equação errada aqui, ó. Aqui é cosseno na equação de cima e seno na equação de baixo. Na hora de copiar, eu copiei errado. Então vamos rodar o programa. Ó, o ponto de interesse está girando em torno de um ponto fixo, então ele tem que fazer um círculo perfeitinho. Está caminhando um ponto aqui. Vamos fazer o ponto de interesse na biela agora. A mesma coisa, ó. Por a equação lá. Então,
Vou até copiar esse pedaço aqui, ó, para ir mais rápido. Ctrl C, Ctrl V. Posto o ponto de interesse na biela. E esse ponto de interesse vai ser P2. 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 E aí vamos falar que ele já vai querer dois pontinho em pontinho na cor verde. Green. Vamos rodar o programa. Está aqui, não está muito visível. Vamos trocar a cor dele aqui. Se você não quiser que fique dando esse erro aqui, fazendo esse barulhinho, a gente pode fazer assim também, ó. Vir aqui, clica, põe uma bolinha de pause aqui no programa, um breakpoint. Então ele vai parar aqui sem dar aquele mensagem de erro, só que a gente tem que voltar e debugar. Então vamos falar que a gente quer traço, ponto, essa linha, traço, ponto, e a gente não quer verde, a gente quer azul. Então vamos rodar agora. Está aqui o ponto de interesse caminhando junto com a manivela. Percebe que essa distância aqui sempre se mantém. Então, ó, aí o programa parou aqui na bolinha, não deu aquela mensagem de erro, só que toda vez eu tenho que ficar vindo aqui, clicar aqui, parar o programa. Então é melhor às vezes colocar um erro, que aí você não precisa ficar clicando aqui, perdendo tempo. Por isso que a gente coloca o erro em vez de ficar pondo breakpoint. Então se a gente for lá no biela manivela, ó, o ponto P2, vamos trocar aqui o ponto o 2 e o V2. Vamos dizer que o 2 seja lá na posição 0, no começo, lá na articulação B. Tá? A gente vai ver um círculo caminhando na posição de articulação. Ver se a gente fez certinho, ó. Tá vendo? O ponto P2 está caminhando na posição de articulação. Agora vamos trocar esse ponto P2 lá para a ponta do cilindro. Ó, tá vendo? Tem que clicar aqui. Então é melhor colocar o erro. Vou tirar o breakpoint aqui para. Ó, vamos alterar de novo e vamos colocar o erro, ó, o ponto de interesse aqui lá na frente. Então vamos dizer que agora o ponto P2 vale L2 e vale. Vou colocar mais alto um pouquinho, vou colocar 10 milímetros aqui, só para a gente ver ele caminhando ali, tá? Mas vai ser praticamente uma reta. Ponto P2, ó, caminhando paralelo com o cilindro aqui, ó, praticamente paralelo com o cilindro. Ó, indo e voltando, ponto de interesse 2. Então, com esses gráficos aqui, a gente percebe que as nossas equações foram bem deduzidas. É isso aí, pessoal. Gostou? Dá o like, se inscreve no canal. Tem bastante vídeo legal aí para você assistir. Então, obrigado pela sua audiência até aqui. Fique bem, tudo de bom para você. Até a próxima.